Vejo que você tropeçou em meu refúgio na escuridão. Sente-se à beira da fogueira, mas não se aproxime demais. O calor é para os vivos, e minhas histórias são para almas curiosas como a sua. Se deseja ouvir mais desses sussurros da noite, deixe o seu like que me ajuda bastante. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, poderá voltar sempre que o medo chamar. Agora, vamos começar. A cidade de Bosque Morto vivia sob o peso de um silêncio antigo. Cercada por uma floresta tão densa que engolia a luz do sol, suas ruas de paralelepípedos guardavam histórias sussurradas em bares escuros. Não vá para a clareira. Os mais velhos alertavam, cruzando os dedos em um gesto supersticioso. Mas era exatamente esse mistério que atraiu Lucas, um jornalista obcecado por lendas urbanas, e seus 3 amigos: Ana, a fotógrafa cética, Rafael, o guia florestal, e Júlia, a estudante de folclore. A trilha para a clareira começava atrás do cemitério local, marcada apenas por pedras desgastadas cobertas de musgo. O ar ficou mais frio assim que pisaram no caminho, e o som dos pássaros desapareceu como se tivessem entrado em uma bolha de silêncio. Foi Ana quem notou primeiro. Suas fotos saíam borradas, mesmo com a câmera totalmente parada. E quando Rafael conferiu a bússola, a agulha girava sem parar, como se algo enorme e magnético estivesse enterrado sob seus pés. A clareira era um círculo perfeito de terra estéril, cercado por árvores tão altas que pareciam tocar o céu. No centro, uma poça de água parada refletia a luz da lua, embora fosse meio-dia. Os vestígios de acampamentos abandonados os cercavam, mochilas empoeiradas, cadernos com páginas rasgadas e, mais perturbador, relógios parados exatamente na mesma hora, 3h17. Quando Júlia encontrou a primeira foto no chão, uma imagem desbotada de um grupo de excursionistas dos anos 80, seus dedos tremeram. Esse é o professor Calloway, ela sussurrou. Ele desapareceu em 1987. Como essa foto veio parar aqui? A noite caiu em questão de minutos, sem transição. E então, as vozes começaram. Lucas. Chamou uma voz que era idêntica à da mãe dele, morta há 10 anos. Ana, estou aqui, sussurrou outra, imitando o irmão mais novo de Ana, que ela perdeu em um acidente. Rafael tentou guiá-los de volta, mas a trilha havia desaparecido. As árvores se apertavam como dedos ossudos, e os galhos se entrelaçavam acima deles, formando uma gaiola. Foi quando viram os primeiros vultos, figuras pálidas, com rostos familiares, paradas entre as árvores, sorrindo, esperando. A revelação veio de Júlia, cujo conhecimento em mitos antigos finalmente fez sentido. Isso não é uma clareira, ela disse, as mãos tremendo. É um estômago. A clareira era uma entidade viva, uma coisa antiga que se alimentava de memórias e saudade. As vozes, os pertences abandonados, os rostos familiares. Tudo era isca. Lucas recusou-se a acreditar até que a água parada no centro da clareira começou a borbulhar. Algo emergiu. Uma versão distorcida de sua mãe, seus olhos negros como buracos. Fique comigo, ela implorou, com a voz quebrada que ele lembrava do leito de morte. Ana quase cedeu quando viu o irmão, mas Rafael a puxou para trás. Eles não são reais, ele gritou, mas até sua voz soava incerta quando seu falecido avô surgiu entre as árvores, estendendo a mão. Foi Júlia quem encontrou a saída, literalmente. Ela percebeu que a clareira os testava. Ela quer que a gente escolha ficar, ela disse. Temos que rejeitar as vozes. Temos que esquecer elas de novo. Eles saíram da floresta ao amanhecer, sujos e ensanguentados, sem lembrar como. A cidade os recebeu com olhares desconfiados, mas nenhuma pergunta. Na semana seguinte, as fotos de Ana revelaram algo impossível. Em todas elas, uma quinta figura aparecia ao fundo. Uma silhueta alta e sem rosto, observando. E na noite em que Lucas voltou para casa,
ele encontrou um relógio em sua cama, parado às 3h17. Quanto a Júlia, ela desapareceu um mês depois. Seu diário foi encontrado aberto em uma página que dizia: "Ela me chamou pelo nome verdadeiro. Eu lembrei. E em Bosque Morto, se você ficar quieto o suficiente à noite, pode ouvir os galhos das árvores se arrastando, lentamente, em direção à cidade. Ah." A floresta de Blackthorn era um lugar de silêncio e sombras. Os pinheiros se erguiam como sentinelas negras, seus galhos entrelaçados formando um teto impenetrável que engolia a luz do sol. O ar era pesado, carregado com o cheiro de terra úmida e algo mais, algo adocicado e podre, como carne deixada ao relento. Os moradores da vila mais próxima cruzavam a si mesmos quando olhavam para a densa linha de árvores, sussurrando sobre o guardião. "Ele não gosta de intrusos", avisou o velho Elias, o dono do bar, quando os lenhadores chegaram. Seus olhos escuros brilharam sob a luz fraca do lampião. "Aqueles que entram nem sempre saem." Mas Marco, o líder do grupo, riu. "Superstições de gente simples", ele pensou. A madeira de Blackthorn valia uma fortuna, e ele não ia deixar histórias de fantasmas atrapalharem seu lucro. Na primeira noite, porém, enquanto montavam um acampamento na borda da floresta, Tiago, o mais jovem do grupo, jurou ter visto algo se movendo entre as árvores. Não um animal, mas uma figura alta e esguia, observando em silêncio. Quando Marco olhou, não havia nada lá. Apenas o vento balançando os galhos, fazendo-os sussurrar como vozes distantes. Os problemas começaram no segundo dia. As motosserras, perfeitamente ajustadas na noite anterior, se recusaram a ligar. As bússolas giravam sem parar, como se o norte magnético tivesse desaparecido. E pior, os símbolos apareceram. Entalhados profundamente na casca das árvores, os padrões intricados pareciam pulsar quando tocados. Lucas, o mais supersticioso do grupo, recuou com um arrepio. "Isso não foi feito por mãos humanas", ele murmurou. À noite, os sons começaram. Passos pesados circulando o acampamento, sempre parando logo atrás de onde alguém estava sentado. Respirações roucas, próximas demais, mas quando se viravam, nada. Foi então que Tiago desapareceu. Eles o encontraram na manhã seguinte, ou pelo menos, encontraram parte dele. Sua jaqueta estava pendurada em um galho baixo, encharcada de algo escuro e pegajoso. No chão abaixo, sua faca estava cravada na terra, como se ele tivesse tentado se defender de algo vindo de cima. E então, as sombras começaram a se comportar de forma estranha. Projetadas pelo fogo crepitante, as sombras dos homens se esticavam e torciam, movendo-se independentemente de seus corpos. A sombra de Lucas, em particular, parecia olhar fixamente para ele, sua cabeça inclinada em um ângulo impossível. O pânico se instalou quando o segundo homem sumiu. Desta vez, foi Lucas. Seu grito ecoou pela floresta, cortado abruptamente. Quando Marco e Rafael correram em sua direção, encontraram apenas seus botões espalhados no chão, como se sua roupa tivesse explodido de dentro para fora. Foi Rafael quem descobriu a verdade. Enquanto vasculhava a mochila de Lucas, encontrou um diário antigo, suas páginas amareladas contando a história de um guarda florestal chamado Alistair Blackthorn. "Ele protegeu esta terra", Rafael leu em voz trêmula, "até que os lenhadores vieram, até que mataram sua família, até que ele os caçou um por um, jurando proteger a floresta para sempre." Marco riu, mas o som morreu em sua garganta quando a temperatura despencou. O ar ficou pesado, e então ele apareceu. O guardião, mais alto que qualquer homem, sua forma era uma silhueta indistinta de fumaça e sombra. Seus olhos, se é que podiam ser chamados de olhos, eram 2 pontos de escuridão absoluta, mais negros que a noite mais profunda. Quando abriu o que deveria ser uma boca, o som que saiu não era humano. Era o rangido de galhos quebrados, o uivo do vento entre os túmulos. "Vocês não aprenderam", sussurrou uma voz que veio de todos os lados ao mesmo tempo. "A floresta se lembra." Apenas Rafael sobreviveu.
Ele foi encontrado uma semana depois, vagando pela estrada próximo à vila, seus cabelos embranquecidos, seus olhos vazios. Ele não fala sobre o que aconteceu na floresta. Não precisa. Porque todas as noites, quando a lua está alta, os moradores juram ver uma figura alta e sombria parada na borda da floresta. E às vezes, se você olhar rápido o suficiente, pode ver duas sombras menores ao seu lado. Uma delas usando um chapéu que lembra muito o que Tiago costumava usar. Quanto à motosserra de Marco, ela foi encontrada no centro da vila, enferrujada e coberta de líquen, como se tivesse ficado décadas abandonada na floresta. E nas noites de tempestade, quando o vento sopra das árvores, alguns juram ouvir o som distante de uma lâmina afiada golpeando madeira, e algo gritando. A vila de Silva Mora vivia sob o peso de um segredo antigo. Cercada por uma floresta tão densa que a luz do sol mal conseguia penetrar, suas casas de madeira envelhecida pareciam se encolher diante da muralha de árvores. Os moradores trancavam suas portas antes do pôr do sol, quando os primeiros cânticos começavam. Era uma melodia impossível de ignorar. Vozes que não eram humanas, cantando em harmonias que faziam o coração acelerar e a mente se encher de imagens nebulosas. As crianças eram as mais suscetíveis. Elas se aproximavam das janelas, olhando para a floresta com olhos vidrados, até que alguém as puxava para longe. Daniel sabia que seu irmão mais novo, Lucas, tinha ouvido os cânticos na noite em que desapareceu. Ele havia acordado com o som da porta dos fundos rangendo e encontrou apenas os chinelos de Lucas abandonados no limiar, cobertos por um pó prateado que brilhava fracamente no escuro. Ninguém na vila quis ajudá-lo. Quem vai para a floresta não volta, diziam, evitando seu olhar. Mas Daniel não tinha mais medo, só tinha raiva. Naquela noite, ele pegou uma lanterna e uma faca e entrou na floresta, determinado a trazer Lucas de volta. O ar dentro da floresta era espesso, carregado com o cheiro de terra úmida e algo metálico, como sangue seco. A lanterna de Daniel projetava sombras que se moviam de forma estranha, como se dançassem ao ritmo dos cânticos. E então ele os ouviu. Vozes suaves, quase infantis, sussurrando seu nome. Daniel, Daniel. Eram vozes que ele reconhecia, a de sua mãe, morta há anos, a de Lucas, e outras, desconhecidas, mas ainda assim familiares. Ele seguiu o som, seus passos afundando em uma névoa prateada que cobria o chão. A cada passo, os cânticos ficavam mais altos, mais urgentes. Foi quando viu os primeiros vestígios, pedaços de roupa pendurados nos galhos, brilhando com o mesmo pó prateado. Uma mochila escolar, ainda com o nome de uma menina que desaparecera antes dele nascer. E então, as árvores começaram a se mover. Não fisicamente, mas nas bordas de sua visão. Troncos se torciam como corpos em agonia, e nas cascas das árvores, rostos se formavam, bocas abertas em gritos silenciosos, olhos que o seguiam. Daniel tropeçou em uma clareira e viu o primeiro espírito. Era uma mulher, ou algo que já fora uma mulher. Seu corpo era translúcido, prateado, como feito da própria névoa. Ela flutuava acima do chão, sua boca se movendo em sincronia com os cânticos. Quando seus olhos se encontraram com os de Daniel, ela sorriu. E por um segundo, ele viu flashes de sua vida. Uma casa em chamas, crianças chorando, uma promessa feita em voz baixa. Junte-se a nós, ela sussurrou, estendendo uma mão que não tinha dedos, apenas fios de névoa. Nós cantamos para não esquecermos. Os espíritos se multiplicaram, emergindo das árvores, da névoa, do próprio ar. Eles cantavam agora em uníssono, uma música que doía nos ossos. Daniel caiu de joelhos, suas mãos pressionadas contra os ouvidos, mas os cânticos vinham de dentro de sua cabeça. Foi então que viu Lucas. Seu irmão estava entre os espíritos, seu corpo tão translúcido quanto os outros, mas seus olhos ainda humanos, ainda assustados. Você não deveria ter vindo. Lucas chorou, sua voz misturada com os cânticos.
Daniel tentou agarrá-lo, mas suas mãos passaram direto, como se Lucas fosse feito de fumaça. Os espíritos se aproximaram, seus cânticos agora ensurdecedores. Daniel sentiu algo puxando ele, não fisicamente, mas dentro de sua mente, como se suas memórias estivessem sendo desfiadas. Ele viu então a verdade. Os espíritos não eram apenas vítimas. Eles eram guardiões. Algo mais antigo, mais sombrio, vivia no coração da floresta, e os cânticos eram sua isca. Você pode ficar, Lucas sussurrou, sua voz agora parte do coro. Ou pode correr. Daniel correu. Ele não sabia como encontrou o caminho de volta, apenas que acordou na borda da floresta, seu corpo coberto pelo pó prateado, sua voz rouca de tanto gritar. Na vila, ninguém se aproximou dele. Seus olhos eram muito brilhantes, eles diziam. Sua voz, quando falava, soava como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Às vezes, nas noites de lua cheia, Daniel vai até a borda da floresta e fica parado, ouvindo. Os moradores juram que, se você chegar perto o suficiente, pode ouvi-lo cantarolar uma melodia estranha, a mesma que Lucas costumava cantar quando era criança. E na floresta, se você olhar rápido o suficiente, pode ver duas figuras prateadas entre as árvores, de mãos dadas, esperando. A floresta de Black Veil era um lugar de lendas e avisos sussurrados. Seus carvalhos antigos, com troncos tão largos que 3 homens não conseguiam abraçá-los, erguiam-se como guardiões silenciosos de segredos enterrados. O ar era denso com o cheiro de musgo e terra úmida, cortado por um traço metálico que lembrava sangue velho. Os lenhadores da região evitavam suas bordas, contando histórias de machados que desapareciam durante a noite e de vozes que chamavam pelos nomes deles em tons familiares. Mas quando a madeira começou a escassear, os avisos foram ignorados. Eric, um lenhador experiente com mãos calejadas e olhos cansados, liderou o primeiro grupo para dentro de Black Veil. Eles riram das superstições, até a primeira noite. Acordaram com o som de galhos rangendo, não ao vento, mas como se algo pesado se arrastasse entre as árvores. As ferramentas estavam cobertas por uma seiva negra e pegajosa, que não existia no dia anterior. E pior, o machado de Pedersen havia desaparecido, deixando apenas uma trilha de pegadas que terminava abruptamente no meio do acampamento, como se ele tivesse sido puxado para cima. Os desaparecimentos continuaram. Homens sumiam durante a noite, seus berços vazios, apenas marcas de arranhões profundos no chão ao redor. As árvores, antes imóveis, agora pareciam se reposicionar durante a escuridão. Um carvalho que deveria estar a 10 metros à esquerda, agora bloqueava o caminho de volta. Foi quando Eric encontrou os símbolos. Entalhados na casca das árvores mais antigas, os padrões pareciam pulsar quando tocados, como se fossem veias sob a pele da floresta. Lina, a filha do ferreiro que insistira em acompanhá-los, reconheceu os símbolos de um livro antigo de sua avó. São runas de contenção, ela sussurrou, os dedos tremendo. Alguém tentou prender algo aqui. À noite, os sussurros começaram. Vozes que imitavam entes queridos, chamando por ajuda de lugares impossíveis, do meio de troncos ocos, de sob a terra. Quando Jorgen, o mais jovem do grupo, correu em direção à voz de sua irmã morta, as raízes se enrolaram em seus tornozelos como serpentes, arrastando-o para uma ravina antes que pudessem reagir. Seus gritos duraram muito mais tempo do que a queda deveria permitir. A floresta agora respirava. O chão subia e descia levemente, como o peito de um animal adormecido. As árvores se inclinavam para observar o grupo remanescente, seus galhos se entrelaçando para bloquear o sol. Lina descobriu a verdade em um glade central, onde as árvores formavam um círculo perfeito. No centro, um altar de pedra negra irradiava calor, coberto por ossos humanos dispostos em padrões ritualísticos. As runas ao redor contavam a história. Os antigos haviam tentado selar um espírito da floresta, mas o ritual exigia um preço: vidas. E agora, séculos depois, a floresta acordara faminta.
Quando Eric tocou o altar, visões o atingiram. Homens e mulheres sendo absorvidos pelas árvores, seus rostos se fundindo à madeira, suas vozes se tornando parte dos sussurros. A floresta não era apenas habitada por algo maligno, ela era o maligno. As raízes os atacaram então, saindo do chão como tentáculos. Lina gritou quando uma perfurou sua perna, erguendo-a no ar como uma marionete. Eric agarrou seu machado, mas as árvores ao redor estavam se movendo, fechando o círculo. Apenas Eric escapou. Ele chegou à vila com a pele marcada por padrões estranhos, como se as veias sob sua pele tivessem se tornado raízes. Seus olhos, uma vez castanhos, agora brilhavam com um verde opaco nas pupilas dilatadas. Naquela noite, os moradores ouviram um novo som vindo da floresta. Um rangido profundo, como de madeira se torcendo sob pressão. Quando olharam pela manhã, uma nova árvore havia crescido na borda da floresta. Seu tronco, quando visto de perto, tinha a silhueta de um rosto humano. Um que lembrava muito Lina. Eric desapareceu uma semana depois. Seu machado foi encontrado cravado no altar de pedra, a lâmina coberta por uma seiva vermelha e espessa. E na floresta de Black Vale, se você colocar o ouvido contra a casca das árvores mais antigas em noites de lua cheia, pode ouvir vozes familiares sussurrando uma única palavra, repetidamente: mais. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.